Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. Nós vamos no vídeo de hoje continuar o estudo da prova pericial, mais precisamente na figura do perito. Vamos falar sobre os honorários periciais. Nós aqui estamos tratando do procedimento comum da tutela cognitiva, estamos na fase instrutória, já encaminhando para o final, já falamos sobre a teoria geral das provas, já abordamos diversas modalidades de prova em espécie, como a prova da ata notarial, depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, prova documental, prova testemunhal. Estamos justamente agora falando da prova pericial. Vamos então tratar dos honorários periciais. Nós vamos dividir o estudo dos honorários periciais quanto à definição do valor, ao pagamento desse valor, o recebimento pelo perito desse valor e a hipótese de redução do valor. Então são 4 tópicos que eu quero ver com os senhores. Vamos ao primeiro item, a definição do valor. Quanto à definição do valor, o artigo 465 prevê que o juiz vai nomear o perito especializado no objeto da perícia, vai fixar prazo para que o perito cumpra o seu mistério, entregue o laudo. Nós veremos esse procedimento melhor adiante, mas o parágrafo 2º desse artigo 465 prevê algumas providências que o perito deve adotar logo após a sua nomeação, no prazo de 5 dias. Percebam então que o parágrafo 2º vai prever que, uma vez ciente da sua nomeação, o perito deve apresentar alguns documentos. Um deles é a proposta de honorários, que é o que nos interessa aqui. O perito apresenta essa proposta de honorários no prazo de 5 dias. Após, as partes serão intimadas da proposta de honorários e, querendo, elas podem se manifestar no prazo comum de também 5 dias a respeito do valor do honorários que o perito apresentou. E o juiz vai arbitrar o valor, vai decidir, intimando as partes para cumprirem, para pagar no prazo na forma do artigo 95. Essa previsão de manifestação das partes no prazo comum de 5 dias consta do parágrafo 3º do artigo 465. Então, ciente da nomeação a respeito da definição do valor, o perito vai apresentar a proposta de honorários no prazo de 5 dias. As partes serão intimadas e dispõem do prazo comum de 5 dias, não é 5 dias para cada uma sucessiva, é 5 dias computados de uma vez só para as duas. Vão se manifestar quanto a a proposta de honorários apresentada pelo perito, e depois o juiz decide e vai arbitrar o valor, vai definir o valor. Geralmente o juiz leva em consideração a complexidade do objeto da perícia e existem umas tabelas que são apresentadas pelos órgãos de classe que norteia ali a fixação, tanto a proposta do perito quanto a manifestação das partes e a definição do arbitramento do valor pelo juiz, ok? Então, quanto à definição do valor, era isso que tínhamos para ver. Vejam que o parágrafo 3º do 465 faz referência ao artigo 95. E o artigo 95 ele trata do pagamento. O segundo item dentro dos honorários periciais que nós combinamos era a definição quanto ao pagamento. Vejamos então o que o artigo 95 nos diz. Cada parte adiantará a remuneração do seu assistente técnico que ela houver indicado. Nós vamos ver no procedimento, eu posso trazer aqui para os senhores a previsão do 465. Perceba que o 465, parágrafo 1º, prevê que após a nomeação do perito pelo juiz, ele vai intimar as partes, que terão 15 dias contados da intimação para adotar algumas providências. E no inciso 2º do parágrafo 1º está lá a indicação de assistente técnico. Assistente técnico é o profissional de conhecimento especializado que atua no interesse da parte. Então, cada parte que vai arcar com os honorários, com as despesas, uma relação negocial que o assistente técnico vier ali cobrar. Ok? É o que o 95 está dizendo. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado
Até aqui nós fomos, portanto. Ok? Daqui em diante é que vai vir a definição quanto ao pagamento dos honorários do perito. Então, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico. Sendo a do perito, quer dizer, a remuneração do perito, ela é adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Então, quanto ao pagamento das despesas da remuneração do perito, percebo que nós temos duas lógicas, né? Ela será adiantado pela parte que houver requerido a perícia. Quando uma parte requeriu a perícia, ela vai arcar integralmente, portanto, com as despesas do perito. Como pode a remuneração ser rateada? Quando a perícia for determinada de ofício ou quando for requerida por ambas as partes. Então, se houve a nomeação, por exemplo, do perito consensual, como nós já chegamos a tratar aqui, lá do artigo 471, as partes vão arcar, vão ratear com a remuneração do perito. Também um acordo bilateral, um negócio entre elas. Agora, quando a prova pericial é determinada de ofício pelo juiz, nós já vimos lá na teoria geral das provas que o juiz pode determinar de ofício por conta do seu poder instrutório, aí o artigo 95 prevê que essa despesa será rateada pelas partes. Ok? O parágrafo 3º e também o parágrafo 4º do artigo 95, eles tratam da hipótese de gratuidade de justiça. Porque até agora nós vimos que as partes vão arcar, ou a parte isoladamente, quando ela requeriu, ou rateando, as partes rateando quando o juiz determinou de ofício, ou quando ambas as partes requereram a perícia, mas nós não podemos desconsiderar a possibilidade de uma das partes ou de ambas as partes terem o benefício da assistência judicial integral, gratuidade de justiça. Então perceba que o parágrafo 3º do 95 vai prever que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade de justiça, ela será custeada por recurso público. Ok? Inciso 1º, ela será custeada com os recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. Ou ela será paga com os recursos alocados no orçamento da União, dos Estados ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou na omissão do tribunal, no caso do Conselho da Justiça. Então vai ser utilizado o orçamento público do ente público ou federal, Justiça Federal, ou estadual, distrital, Distrito Federal, quando for Justiça Estadual. E o parágrafo 4º prevê que, na hipótese do ente público ter arcado com o valor da perícia, após o trânsito em julgado da decisão final, o juiz vai oficiar a Fazenda Pública. Fazenda Pública Federal, Fazenda Pública Estadual ou Distrital, para que promova contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, as custas processuais, a execução dos valores de gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou estrutura do órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento de despesa seja beneficiário da gratuidade de justiça, o disposto no 98, parágrafo 2º. Ou seja, após o trânsito em julgado, a Fazenda Pública vai ser intimada para fins de ressarcimento daquela quantia. Ok? Se o beneficiário da gratuidade de justiça, que ensejou lá atrás o adiantamento pela Fazenda Pública, permanecer como sendo beneficiário da gratuidade de justiça, não vai ter muito o que fazer. Ele continua devendo, mas há aquela suspensão da execuibilidade. Os senhores devem ter visto lá do 98, parágrafo 2º. Durante o prazo de 5 anos, então a Fazenda Pública pode monitorar a situação dele. Se ele tiver melhorado de vida, no sentido de não ser mais beneficiário da justiça gratuita, ele vai ter que arcar com as despesas. Ok? Então, quanto à gratuidade de justiça, era isso que tínhamos para ver. O 478, parágrafo 1º, ele trata de uma hipótese específica de um exame pericial relacionado à autenticidade ou falsidade de documento ou perícia a respeito de natureza médico-legal. E aí o parágrafo 1º vai prever, do 478, que nas hipóteses de gratuidade de justiça, os órgãos e as repartições oficiais deverão cumprir a determinação judicial com preferência no prazo estabelecido. O 95 ainda prevê, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º,
que o juiz pode determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente, caso em que essa quantia vai ser corrigida monetariamente e paga de acordo com o 465, parágrafo 4º do CPC. Então, quanto ao pagamento dos honorários periciais, era isso que tínhamos para ver, para falar com os senhores. O terceiro item quanto aos honorários periciais é o recebimento, que está justamente no 465, parágrafo 4º, que nós fizemos menção ainda há pouco. Como é que se dá o recebimento dos honorários pelo perito? Perceba que o parágrafo 4º prevê que o juiz pode autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final do trabalho, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários, como nós veremos que há justamente essa previsão no procedimento da entrega do laudo pericial. Nós veremos isso em outro vídeo. Então, quanto ao recebimento do valor, o juiz vai determinar que 50% sejam adiantados e os outros 50% apenas quando da conclusão do serviço pelo perito. Para concluir, o quarto e último tópico são as hipóteses de redução dos honorários fixados. E a previsão consta do parágrafo 5º do artigo 465. Quando a perícia for inconclusiva ou quando a perícia for deficiente, o juiz pode reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. Então, a hipótese de redução dos honorários periciais anteriormente fixados giram em torno do trabalho prestado pelo perito, a perícia ser inconclusiva ou deficiente. Tá certo, senhores? Então, quanto aos honorários periciais, era isso que eu queria falar com os senhores. Nós vamos ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima.